Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Boa noite, meus amados. Vamos dar início a mais um culto de oração. Vamos encurvar nossas cabeças e agradecer ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui a agradecer-te por mais um dia, por mais um culto de oração que agora se inicia. Gratos estamos pela salvação através de Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, continuar a abençoar, para que possamos aprender mais de ti. Receba esse culto como um aroma suave ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amados, vamos cantar 2 hinos do nosso cantor cristão. Vamos cantar o hino 500, que é Glória para mim, e logo em seguida cantaremos 396, Cegueira e Vista. Cantemos todos. Quando meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus hei de estar. Glória perene será para mim. Sim, há de ser glória pra mim. Seu rosto virar, pode ser grande glória pra mim. Quanto por graça do seu grande amor eu alcançar o infinito favor de para perto do meu Salvador. Glória perene será para mim. Sim, há de ser glória pra mim, glória pra mim. Seu rosto mirar, pode ser grande glória pra mim. Muitos amigos ali hei de achar, paz, alegria eterna em estar. Mas quando meu Salvador me saudar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória pra mim, glória pra mim, glória
de ser grande glória pra mim. Tão seco eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inodor o meu ser, conhecendo esse tão grande amor. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém, irmãos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Apocalipse 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez dissera: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso
poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez somos gratos pela Tua Palavra, que possamos meditá-la, que possamos aplicá-la em nossas vidas. Pedimos que continue a nos abençoar nesse culto. Em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos cantar agora o hino 151 do nosso cantor cristão. Tem o título de Comunhão. E logo em seguida vamos cantar o 281, Fonte Divina, também do nosso cantor cristão. O 151 e o 281. Cantemos todos juntos. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão
situações fatais. A Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que me fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda minha perfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se querer saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi e pela morte que passou a vida eu consegui.
pra me salvar, castigo padecer. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morrer. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padecer. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padecer. Amém. Vamos mais uma vez encurvar as nossas cabeças e logo em seguida estaremos indo para o estudo. Pai, gratos estamos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Gratos estamos, Senhor, pela sua compaixão. Obrigado pelo seu amor. E te pedimos, Senhor, pelo estudo que agora vai se iniciar. Que é em nome de Cristo que eu te oro e agradeço. Amém. Pois bem, amados, vamos retornar ao nosso estudo nas quarta-feiras, que estamos aí vendo Tiago, a fé em ação. Hoje nós vamos falar sobre o valor das provações. Só relembrando um pouquinho o alvo aí da lição, aonde o alvo nós temos como ponto principal assim da nossa, para que possamos aprender, é que nós seremos capazes de tomar o conhecimento de que as provações fazem parte do plano de Deus para promover a maturidade do cristão. Então vamos estar crescendo a cada dia, amadurecendo a cada dia, de acordo com as provações que nós estamos passando. E vamos persistir na obediência a Deus, a perseverança. Ela vai produzir perseverança, mesmo nas dificuldades, que quando a gente fala as mais difíceis, porque para mim toda dificuldade é difícil, mas tem aquelas que a gente passa com mais facilidade, outras com mais dificuldades. Então, vai nos fazer que nós permanecermos aí na obediência ao nosso Senhor. E por fim, a nossa atitude vai terminar sendo uma atitude de submissão, aonde nós vamos estar confiando em Deus, mesmo nas provações. Quarta-feira passada nós falamos sobre o imperativo nas provações, aonde nós usamos exemplo de 3 personagens. O primeiro dele foi Abacuque,
o qual ele tinha disposto no seu coração a estar louvando a Deus ao meio de tanta adversidade. Apesar das dificuldades que ele passava, mas ele ainda estava disposto a estar louvando ao Senhor. Também vimos Paulo, onde Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto é que ele fala que a nossa alegria deve ser no Senhor. Ele vem falando em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a nossa alegria não é baseada em situações, mas sim em nosso Deus. E por fim nós falamos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós devemos seguir os seus passos, como Paulo mesmo também fala. Ele disse: olha, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos ser imitadores do nosso Senhor, aonde que, apesar de tanta adversidade, perseguição, mas ele sempre teve uma ternura, um carinho para com as pessoas, aonde ele sempre tratou com amor. E nós também, muitas vezes, o que acontece? Devido às dificuldades que nós passamos. Então, toda aquela angústia que nós passamos, aquela, às vezes até raiva, nós descontamos nos outros. Né? Vai descarregar toda aquela emoção em cima de outra pessoa. E devemos lembrar que nós não podemos fazer isso, porque a própria palavra nos fala que nós devemos ser temperantes, ou seja, ter domínio próprio. E aquela pessoa, ela não tem culpa do que você está passando. Então, Deus prova você para que você possa cada dia estar crescendo. Então, devemos agradecer ao nosso Deus pelo carinho, pelo amor que Ele tem, pelo cuidado que Ele tem para conosco. Mesmo que o que eu passo eu não entenda. E isso vai, o que nós vamos ver hoje, é o propósito das provações em nossas vidas. Porque é comum, quando nós estamos passando por provações, passando aí por alguma aflição, nós chegarmos e dizer que não entendemos, não sabemos o porquê. Muitas vezes eu chego e digo: eu não sei por que eu estou passando por isso. Ou chegamos para Deus e dizemos: Senhor, por que está acontecendo isso? Uma coisa que meu pastor falava, e eu nunca esqueci, é que quando nós estamos orando ao nosso Deus, nós não devemos perguntar o porquê disso, mas o para quê. Chega assim: ó Senhor, para que isso está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? Ou o que o Senhor quer me moldar? Né? Porque Deus nos molda, né? Que Deus, Ele trabalha em nossas vidas para que possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo, né? Estatura perfeita, indo para a perfeição. E uma coisa é certa, nem sempre nós estaremos, ou melhor, nem sempre nós saberemos o que ou por que naquele momento isso está acontecendo, né? Algumas experiências podem ser desagradáveis, né? Mas lembre-se que a dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. Por isso que nós devemos suplicar ao nosso Deus, para que Deus nos mostre qual é a intenção ou qual o motivo
que Ele quer em nossas vidas, ou vamos dizer assim, o que Ele quer nos moldar, né? O que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho que crescer, mesmo que naquele momento eu não saiba o porquê ou qual a razão, melhor dizendo, daquela aprovação, mas sempre devemos estar de joelhos, falando com Deus, pedindo orientação ao Senhor, né? Pedindo sabedoria ao nosso Deus, para que possamos crescer a cada dia. Às vezes eu não sei a razão, mas Deus tem um propósito. E é isso que eu preciso saber. E só isso basta. Porque quando nós olhamos, nós devemos ver se é realmente, como nós falamos, é uma aprovação que eu estou passando. E se eu sei que tudo que vem ou que está vindo é da parte de Deus, para mim isso basta. Jó, quando ele foi ali, ele não tinha nenhuma ideia porque estava passando por tamanho sofrimento, porque ele estava sendo tão provado. E quando nós olhamos a história de Jó, nós vemos que Jó, apesar que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, né, que fazia suas orações continuamente, mas ele se achava justo demais. E Deus trabalha na vida dele, que no final ele chega e vai dizer que agora ele sabe, né? Antes ele sabia de ouvir falar, mas agora ele só tinha um contato com Deus. E ele falava: eu sei que o meu Redentor vive. Né? Que o Redentor ali, o Senhor, estava com ele. Mas mesmo Jó sem saber, mas Deus sabia. Deus tinha um propósito. E isso basta em nossa vida. Jó, no devido tempo, né, com o passar do tempo, ele viu, né, ele passou a saber também o porquê de tudo aquilo que ele passou. E nós também. Da mesma forma que nesse presente momento nós não saibamos o porquê, mas com o passar do tempo nós saberemos. A palavra de Deus, a nossa experiência com o nosso Senhor se encarregarão de nos confirmar que aquelas provações em nossas vidas têm um propósito definido. E nada acontece por acaso. Não estamos à mercê da história, como alguns, né? Isso, deixa a vida te levar. Siga o rumo do rio. Aonde o rio me levar, não. Tudo em nossa vida tem um propósito. E tudo está debaixo da provisão de Deus, né, da vontade de Deus. Lembre-se que nós somos servos do Todo-Poderoso, aquele que age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que nós, no caso, todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador,
tem um propósito. Veja que Romanos capítulo 8, o verso 28, e diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que nos acontece, seja coisa boa ou, como muitas vezes a gente fala, coisa ruim, tudo contribui para o bem. Então, para o nosso crescimento espiritual. As provações visam produzir dois resultados. Então, que nós iremos ver hoje. E esses resultados são que a sua fé seja aprovada e que o seu caráter seja aprovado. Então, em relação à fé aprovada, lembre-se de Abraão. Sempre que quando nós falamos de fé, nós lembramos de Abraão, porque Abraão é conhecido como pai da fé. Então, para que ele recebesse esse título, sua fé também foi provada. Abraão foi provado até as últimas consequências e ele recebeu esse título. Quando ele foi chamado, Deus lá no capítulo 12 de Gênesis, chamou para que ele saísse da sua terra, ele saiu. E isso é confirmado no livro de Hebreus, capítulo 11. E esse capítulo a gente chama os heróis da fé, aqueles servos do Senhor que tiveram fé. Tanto é que o versículo 8 vai dizer: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Deus chamou: sai da tua terra. Ele saiu, sem saber para onde, mas pela fé no Senhor, ele saiu. Quando posto à prova, ali em Gênesis, capítulo 22, ele vai falar: pela fé, ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Pela fé. Também vamos encontrar em Abraão, que diz que creu Abraão e isso foi imputado por justiça. Fé. Pela fé. Sua fé esteve sempre ou sobre o altar da aprovação. Abraão, ele estava sendo provado. A sua fé estava sendo provada. E eu gosto de dizer o seguinte, que a provação de nossa fé não é para Deus. Porque Deus conhece. Deus sabe da nossa fé. Ele sabe até onde nós iremos ou permanecemos firmes, quais as nossas fraquezas. Deus sabe, Deus não precisa ser provado. Mas eu gosto de dizer que Deus prova para nós mesmos, para que nós saibamos qual é o tamanho de nossa fé. Porque as pessoas chegam e vão dizer: eu tenho fé em Deus. Mas como você vai saber se realmente você tem uma fé genuína, se não for provada? Lembra de Pedro?
Pedro dizia que ia até a morte, né? Era o primeiro que estava ali, disse que ia até os confins ali com Cristo, se fosse para morrer, morria com Cristo. Mas na hora do vamos ver, e antes que isso acontecesse, para nós percebermos que Deus conhece, Deus sabe o tamanho da nossa fé, que a prova da fé é para nós mesmos. Que Pedro falando que ia, morria ali, é aquele alvoroço. Jesus olha para ele e diz: Pedro, hoje antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando Jesus foi preso, Pedro chegou, se escondeu, foi chegando, um disse: ei, tu não é um dos discípulos? Eu disse: eu não. Foi para se esquentar: ei, você não andava com eles? Eu não. Daqui a pouco chega outro: você não é um deles? Aí disse: eu? E o galo canta. Cadê aquela fé que o homem disse que ia à morte? Provação da nossa fé para nós, para que possamos conhecer o tamanho de nossa fé, porque Deus sabe da nossa fé. Fé aprovada, ela é aquela que vai produzir perseverança. É aquela que vai fazer com que você permaneça firme. A fé genuína, resultado direto dos testes de Deus. O teste de Deus que faz uso para promovê-la, induz o crente a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis. Fé genuína é aquela que a pessoa permanece firme. Que a pessoa, apesar das dificuldades, mas aprendeu a viver contente. Apesar de tudo indo de mal a pior, mas louva ao Senhor, para a honra e glória dele. Ela induz o crente a continuar crendo em Deus, em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, quando a doença prevalece sobre a saúde, quando o emprego não vem, embora haja perdas e danos. Sua fé permanece inabalável. É quando você chega no meio daquela situação onde você está no hospital, onde você está num câncer terminal, e você chega, mesmo assim, você louva a Deus, você engrandece o Senhor, você confia em Deus. E tem casos que nós já vimos de pessoas que estão internadas, que estão morrendo, e você vai lá, dá uma palavra de conforto. Em vez de você confortar, você sai confortado. Porque você vê a fé daquele irmão, mesmo morrendo, mesmo aos olhos humanos, ele ali não tem escapatória. Que o destino é a morte. Mas, mesmo que morra, ele tem a convicção que ele vai para um lugar muito melhor. Que para aqueles que têm a Cristo como Salvador, nós temos que ter o pensamento de Paulo. Se morrer, é lucro.
mas estamos aqui por amor dos pecadores. Nós estamos nesse mundo para cumprir a ordem do nosso Senhor de levar a mensagem de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para levar a luz às trevas, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Que a nossa fé possa produzir nas outras pessoas o desejo de conhecer a Cristo Jesus. Porque olha para nós e vê, essa pessoa está passando por isso, está passando por tantas dificuldades, mas mesmo assim ela não é abalada com isso. E ele queira saber o porquê. O porquê disso. Por causa da nossa fé em nosso Deus. Fé, lembre-se disso. A fé genuína é aquela que produz perseverança. Vamos permanecer firme. E com isso, vai fazer com que o nosso caráter seja aprovado. A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorreram em nosso caráter se deram a meio a provações. Nós somos moldados. O nosso caráter, ele é moldado. E lembre-se que nós devemos moldar na imagem de Cristo, ou nos moldes de Cristo. O nosso caráter deve ser voltado para a pessoa do nosso Senhor. O sofrimento, muitas vezes, age como um verdadeiro instrumento da graça para produzir ou para reduzir o nosso orgulho, né? Muitas vezes nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós somos autossuficientes, somos arrogantes. E a provação vai fazer com que nós deixemos de ser orgulhosos. Que nós nos humilhemos perante o Senhor. Que nós deixemos de ser autossuficientes e passamos a nos humilhar pedindo ajuda a um irmão, pedindo socorro, pedindo ajuda. Não achar que nós somos autossuficientes. Quando as pessoas que se acham dono de si ou dono da situação, eles se acham supremos ou acham intocáveis. Só se aproximou da cruz, só se humilhou perante ao Senhor, se eles, ou melhor, quando eles passaram por provações. Eu já ouvi testemunho de pessoas falando que se achavam realmente os tais, que se achavam suficientes, que não precisava de nada, mas ao meio das provações ele pôde encontrar Cristo. E aquela atitude que ele tinha já era uma atitude diferente. Ele não era mais arrogante. Ele sabia que não era autossuficiente. Porque tem muita gente que, quando nós falamos de Deus,
quando nós falamos de depender de Deus, de confiar em Deus, entregar sua vida a Deus, tem muitas pessoas que são soberbas, são orgulhosas, pessoas que dizem que confia é no dinheiro, bate a mão no bolso, ó, diz, esse aqui é o meu auxílio. Mas quando a situação vem, as provações vêm, muda. A pessoa sabe que dinheiro, se não for da vontade de Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não adianta de nada. As provações têm como objetivo também de polir o caráter, ainda que seja ferro e fogo. Ou seja, nós vamos estar sempre sendo trabalhados. Lembre-se do exemplo que eu dei quarta-feira passada, do diamante, né? Onde ele é desgastado, para que ele seja moldado, para que ele seja aquela pedra que tenha um valor, ou que tenha um valor maior, né? Que o diamante ele tem valor, ele bruto, mas ele lapidado, o valor dele ainda é maior. Evidentemente que o poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito que vai agir sobre nós. Não é a questão das provações. As provações é só um instrumento de Deus para que possamos abrir os nossos olhos. Deus vai usar o seu Espírito Santo que vai agir sobre nossas vidas. É Ele que vai nos convencer de tudo. Ele vai fazer com que nós, ou melhor, ele vai fazer com que as circunstâncias ao nosso redor nos molde para que possamos chegar à imagem e semelhança aí de Cristo, devido ao estado que nós estamos, ou seja, devido ao pecado, né? Devido e tudo isso que aconteceu, os homens têm um coração duro, tem um coração que realmente não busca a Deus. Tanto é que Paulo diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, por isso que muitos têm dificuldades em ouvir a voz de Deus. Por isso que muitos precisam passar por provações para que o seu caráter seja moldado. Às vezes é o leito da enfermidade, ali um leito porque você está enfermo, né? Você adoeceu, está numa cama. Às vezes pode ser o luto, você perdeu alguém que era importante na sua vida, seja um ente, um parente, né? Ou seja, uma pessoa mesmo, um amigo, mas uma pessoa que você tem grande estima. Seja a dor da perda, o sofrimento de uma crise, seja em qualquer situação, constitui uma oportunidade onde a voz de Deus ela é ouvida com mais clareza. E os nossos valores, os nossos conceitos são mais bem avaliados. Porque são nessas situações, infelizmente, que nós vemos que o homem busca mais a Deus. Só no meio das provações, das dificuldades, que a pessoa busca o Senhor. Então, nesses momentos, nós temos a oportunidade de nos aproximar mais de Deus.
para que o nosso caráter, ou a maneira que nós somos, ou a maneira que nós agimos, a maneira que nós pensamos, seja moldado a Cristo Jesus. Não devemos subestimar o valor das provações, o qual vai exercer na nossa vida, o que vai construir um caráter provado por Deus. Provações têm um propósito, não apenas de transformar o nosso caráter, onde o nosso caráter é provado, mas a nossa fé também é provada. Então, quando nós estamos sendo provados, lembre-se, é para que nós saibamos qual é o tamanho de nossa fé e para que nós possamos ter um caráter aprovado por Deus. Vamos orar. Pai eterno, mais uma vez somos gratos pela sua compaixão e misericórdia. Obrigado por tudo que você tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas provações que, mesmo sem compreender, nós sabemos que contribui para o nosso crescimento. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus queridos, provações não é fácil. Essas adversidades das nossas vidas não são fáceis. Mas lembre-se que ele mostra a nossa fé, no que possamos crescer, no que possamos amadurecer. Vamos, com a graça de Deus, estamos aí com mais um culto de oração. Lembre-se que estamos ainda no período de quarentena e o prefeito fez um decreto colocando a cidade com mais 180 dias no estado de calamidade, aonde renovou o último decreto que ele tinha feito, o qual limitava a quantidade de pessoas também nos cultos. Então nós continuaremos, por enquanto, nesse modus, através dos cultos, através do YouTube. E eu quero deixar uma pequena palavra aqui para todos. Como eu posso falar assim? Uma preocupação que nós temos, que infelizmente em nossa casa nós ficamos à vontade. Então, tenha cuidado nos cultos. No culto não é para a gente ficar à vontade. Como assim à vontade? Que tenta imaginar assim. Você na sua casa você fica de qualquer jeito, você veste qualquer tipo de roupa. Então isso vai trazer também para os cultos na sua casa. Lembre-se que estamos em um culto. Não é porque é gravado, não é porque está na internet, não é porque você está na sua casa. Mas não deixa de ser um culto. Um culto que estamos louvando a Deus. Então pense assim. A roupa que você está vestindo naquele momento era a roupa que você iria para a igreja? Tente pensar desse jeito. Então, se você está vestido ali, será que aquela maneira que você está vestido, você iria para a igreja?
Porque aqui não difere do culto na igreja. A única diferença é que estamos em nossa casa. Então a maneira que você iria para a igreja, quando você for assistir o culto, se vista como tal. Não é porque, como eu falei, que você está na sua casa que nós devemos estar de qualquer forma, sem camisa, de bermuda. Não. Lembre-se que estamos em um culto. Reverência. Pense nisso. Lembre-se que nós devemos sempre fazer o nosso melhor para Deus. Pense nisso. Pois bem, amados, graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, com a graça do Senhor, domingo pela manhã, estaremos de volta às 9 horas da manhã e também à noite, com culto de adoração às 7 horas. E com a graça e a misericórdia de Deus, quarta-feira, às 7h30, vamos estar aí com o culto de oração novamente. Então que a graça e a misericórdia de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo esteja aí com todos nós. Amém. Tu nos santifica.